Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena e você está aqui no DRI ao quadrado. DRI, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito importante: anticoagulação. Anticoagulação, aqui a gente já conhece, e nós temos aqui a Cris, que vai também falar dos anticoagulantes orais diretos. Antigamente eram ditos os novos anticoagulantes, e a gente precisa saber um pouco mais sobre isso, por isso a gente convidou. Cris, seja bem-vinda, vamos lá. Oi, obrigada. Eu sou Cristiane, sou hematologista e trabalho no Laboratório Fleury como médica assessora da hemostasia e trombose. Então, por isso que eu tô aqui hoje para falar de coagulação. Ô, Cris, vamos continuar falando, continuar não, começar falando o que é anticoagulante? Então, o anticoagulante é um medicamento que evita a progressão do trombo ou evita que ele se forme. Então, se eu estou diante de um paciente, por exemplo, que tem uma arritmia cardíaca, que tem uma fibrilação atrial, o uso do anticoagulante evita que ele forme coágulo dentro do coração, porque ele bate meio descompassado e acaba turbilhonando o sangue lá dentro e predispõe à formação de coágulo. No paciente que já tem a trombose, que já teve o evento, o anticoagulante impede que esse coágulo aumente de tamanho. Então, ele controla esse tamanho do coágulo e dá a chance do organismo, por si só, começar a dissolvê-lo. Então, o anticoagulante ele não dissolve um coágulo que se formou. Ele só impede que ele aumente de tamanho. E a gente tem muitos tipos, né, Cris? A Cris falou aí, a anticoagulação que a gente conhece, a anticoagulação, esses anticoagulantes orais diretos, né? Assim, de uma maneira geral, qual que é a diferença, né, dessa anticoagulação que a gente fazia até, sei lá o que, talvez 10 anos atrás ou mais, que surgiram esses diretos aí? Mais ou menos isso. E, né, e qual que é a 2009, diferença para mais ou esses? menos. E qual que é a diferença para esses que a gente tem agora? Então, só para contextualizar, porque é bem interessante essa história, né? O primeiro anticoagulante que foi desenvolvido foi a varfarina, que é o Marevan, que é o que todo mundo conhece, na verdade. E ele foi descoberto porque lá nos Estados Unidos, no Canadá, eles usavam um tipo de planta para forrar o pasto do gado. E aí, a hora que essa planta apodrecia, o gado continuava comendo, mas ela liberava uma substância que chama de cumarol. E aí as vacas desenvolviam uma doença hemorrágica que foi uma catástrofe, dizimou rebanhos por conta de sangramento nesses animais. E aí, um dos pesquisadores da época associou a formação desse dicumarol com um efeito anticoagulante e começou a usar isso para veneno de rato, porque era uma praga na época. Então, uma forma de combater os ratos era com esse dicumarol. Aí a empresa que patenteou esse veneno do rato pela primeira vez foi a Warf, Hum, WARF. E por isso aí, virou varfarim. por isso virou varfarina. Hum, Mas aí o uso em humano começou, eles achavam até então que era uma droga fatal, você tomava uhum. ela e morria sangrando. Aí um soldado americano foi escalado para combater na Segunda Guerra Mundial e ele não queria ir, ele pegou e tomou varfarina em uma quantidade lá. Começou a sangrar, foi para o hospital, mas conseguiram reverter. A partir desse momento é que se Que observou que a coisa. varfarina poderia ser um medicamento de uso, porque ele era passível de reversão. Então, esse é o primeiro anticoagulante que a gente tem na história. Logo Gente, eu na sequência, adoro história da medicina. As é pessoas muito interessante, entendam, né? entendam que nada surgiu por acaso. Não tem Alguma coisa pipi. aconteceu, alguém teve o interesse de olhar, foi lá, pesquisou e descobriu. Então, isso é fantástico. Essa história eu não conhecia. Olha que É. legal. E aí, a varfarina foi o anticoagulante mais usado e praticamente Sim. o único, né? A heparina foi desenvolvida mais ou menos nessa mesma época. E,
E ele foi um anticoagulante que a gente usou por muitas décadas. Muitos anos. Bomba de infusão de heparina, meu Bomba Deus do de céu. infusão de heparina, ajuste pelo TTPA, de acordo com o Uhum. valor. Aí você ficava sentado do lado, eu fiz isso muito na época de residente, eu Nossa. ficava sentado Adriana, do não tinha lado do paciente. ambulatório de Era TAP? com a Cris esse ambulatório, Era, para para controlar o nível da varfarina, controlar o exato. nível da varfarina. Ô, Cris, E mas explica um só pouquinho uma como que a varfarina só funciona. Só falar rapidamente, Adri, só é muito importante entender que ela ainda é uma droga potente, interessante e barata. O que eu acho, a minha opinião pessoal, do que essa droga é uma droga, eu sempre falo que essa droga é uma droga, porque ela interage muito com outras drogas, né? Qualquer coisa que que a ação dela é por via oral, qualquer coisa que você tome oral, qualquer coisa pode aumentar a atividade da varfarina e aí realmente ter um efeito desastroso, né? É isso. A varfarina, a doutora Deise, eu sempre uso essa frase dela porque é muito boa. Ela diz que a varfarina é igual a Hebe Camargo. Ninguém gosta dela, mas todo mundo conhece. Tadinha da Hebe! E é bem isso mesmo, né? A gente conhece a varfarina, a gente sabe lidar com ela, a gente sabe ajustar a dose, a gente sabe Sim, fazer o antídoto, a gente sabe que o paciente tem que comer uma verdurinha naquela ocasião, naquela outra ocasião você tem que dar vitamina K mesmo, porque ela precisa é. baixar mais rápido. Então, é muito do nosso dia a dia a varfarina. E ela realmente, Dri, ela nunca vai perder o papel dela na medicina, eu Uhum. tenho certeza disso. E aí, Dri, eu vou pegar o gancho do que você ia falar, que eu já entendi o que que você ia perguntar, né? A varfarina, ela atua, né, que é o Marevão, o Marcomar, o Coumadin, tem vários nomes comerciais, mas ela atua inibindo os fatores que são vitamina K dependentes. Então, ela briga ali no processo de incorporação da vitamina K e inibe o funcionamento desses fatores. Então, são os fatores 2, 7, 9 e 10 da coagulação, mas a gente nunca pode esquecer que a proteína C e a proteína S, que são anticoagulantes naturais, também são inibidos pela varfarina, porque eles também são vitamina K dependentes. E essa inibição da varfarina nesses anticoagulantes orais, naturais, ela é muito mais precoce do que nos fatores protrombóticos, no 2, no 7, no 9 e no 10. Então, por isso que eu nunca dou varfarina sozinha, eu sempre faço a ponte com a famosa heparina, por conta dos primeiros dias de início de ação da varfarina serem mais protrombóticos do que protetores. E ela tem essa desvantagem de ter um alvo terapêutico extremamente justo. Então, normalmente eu deixo o paciente no nível entre 2 e 3 para a maioria das indicações. Às vezes, se for válvula metálica aórtica, eu chego até o 4, mas é um nível de terapêutico seguro muito estreito, que pode sofrer interferência com outras medicações e com alimentos também, porque Sim. tudo praticamente tem vitamina K. Não só a couve, o espinafre, as verduras verdes escuras, mas as castanhas, nozes e tudo que eu como tem um pouquinho de vitamina K. Fora Então, o que todo paciente, mundo toma um suplemento e hoje em não dia, vai sim, né? ver e tem, né? E aí é algo que também eu costumo conversar com os pacientes. É uma mudança de estilo de vida que é difícil de adotar, porque você já precisa tomar o anticoagulante, você não pode esquecer de tomar o remédio, ainda você tem que ter uma dieta monótona, você não pode fazer exagero. Então, se você vai fazer o caldo verde da festa junina lá, que vai comer um monte de couve, não dá muito certo. Você tem que comer todo dia aquela quantidade de vegetal verde escuro, tem que ter uma alimentação não tão variada, assim, porque você tem que tentar manter o mais controlado essa ingesta de vitamina K. E aí chegamos Mas nos novos anticoagulantes orais diretos. que vieram justamente com essa proposta de serem os anticoagulantes ideais. Por quê? Uhum. Você não precisa ficar monitorando, o nível terapêutico é mais amplo, então você tem uma maleabilidade de dose que você consegue deixar o paciente anticoagulado sem trazer um risco de sangramento grande. Dificilmente ele vai sair dessa faixa terapêutica. E tem menor interferência de alimentação, de outros medicamentos, justamente porque eles são direcionados a um fator específico da coagulação, diferente da varfarina, que mexe em todos esses que são vitamina K dependentes,
eles vão atuar especificamente naquele fator para o qual eles vão fazer a inibição. E são orais, né, Cris? Porque as heparinas já são mais ou menos, né, parecidas, vamos dizer, não é parecida, depois você pode até explicar a diferença, mas eles são orais, né? Então a gente até teria uma opção antes de não fazer varfarina, mas nada oral, né? Isso. A heparina, ela é injetável, a gente faz subcutâneo ou endovenosa, dependendo da apresentação. E tem vários tipos de heparina também. As mais novas são aquelas que a gente chama de baixo peso molecular, então elas são derivadas da heparina que a gente usava endovenosa, do Liquemine, mas eles fizeram uma conformação molecular no laboratório que deixaram ela uma molécula um pouquinho menor, que tenha o sítio de ação exatamente da antitrombina. Então elas atuam pelo mesmo mecanismo, mas elas têm um tamanho menor e com isso elas têm uma facilidade em relação à meia-vida, ao efeito. Então, isso foi feito laboratorialmente para facilitar exatamente uma anticoagulação do paciente, deixar ela de uma forma mais adequada, mais fácil. Os Você. anticoagulantes. Desculpa, Não, Drivan. não pode falar, depois eu pergunto. Continue. Os anticoagulantes orais diretos, então, eles são específicos para aquele anticoagulante. Então, no mercado hoje a gente tem três, que são inibidores diretos do fator 10. Então, a gente tem o Rivaroxaban, que é o Xarelto, o Apixaban, que é o Eliquis, e tem o Edoxaban, que ainda não está no Brasil, mas que deve vir em breve. Então, esses três inibidores do fator 10. E a gente tem o Dabigatran, que é um inibidor do fator 2. Tá para lançar também os inibidores de fator 11, mas também a gente ainda não tem aqui no Brasil disponível. O que eu ia te Ô, Cris, e qual que é... perguntar, Ah, pode perguntar, Dani, desculpa. o que eu ia perguntar é o seguinte: é, é fato que, inclusive, além do mesmo momento que essas novas drogas chegaram, com um perfil de segurança maior, ou seja, a gente tem menos necessidade de recursos de fazer controle laboratorial, como era o caso do Varfarin, muitos outros profissionais utilizam sem que precise passar por um especialista hematológico, né? Então, a gente vê muito cirurgião, vascular, prescrevendo a anticoagulação. A minha Cardio, neuro. pergunta, isso, a minha pergunta para você é, existe, na sua opinião, alguma vantagem de um pelo outro, ou se na realidade é mais o custo de todas, a gente está falando de tudo, né? Heparina comum, heparina de baixo peso, varfarina e os anticoagulantes orais diretos. Existe alguma vantagem de um? Ou isso é muito mais pela prática e pelo custo? Na prática, e o custo não deixam de ser vantagens, Dri, porque às vezes eu não tenho como comprar um medicamento desses, porque eles são Sim. caros, os anticoagulantes diretos. Então, e a prática também, porque o médico está mais habituado com aquela droga, ele sabe Uhum. Manejar, né? tratar as intercorrências, manejar melhor. Mas existem sim alguns aspectos relacionados particulares a esses medicamentos. Então, por exemplo, a varfarina ainda é a droga de escolha para os pacientes que têm trombofilia hereditária, então que têm uma deficiência de proteína C, antitrombina, e para os pacientes que têm válvula metálica, Metálica. Uhum. e também para alguns pacientes que têm síndrome antifosfolípide. Uhum. Porque o estudo clássico da New England mostrou que os pacientes que eram portadores de SAF e usavam anticoagulante oral direto, no caso era o Rivaroxaban, tiveram mais risco de evento arterial. Então, o estudo foi descontinuado e hoje a literatura vem tentando definir quais são esses pacientes com SAF que não podem usar e quais seriam aqueles que teriam como fazer uso, mas ainda é uma situação que a varfarina parece mais segura. O Cris, segura só porque eu quero fazer uma pergunta dentro disso aí, né? Dentro desse cenário de SAF, o que foi pesquisado mesmo foi a rivaroxabana, né? As outras drogas, os outros anticoagulantes diretos, nunca nem se tentou fazer um estudo, ou teve estudos e também teve o mesmo efeito, ou por conta desse efeito nem foi mais
assim, enfim, cogitado a gente tentar estudar essas outras? Tem estudo em andamento, sim, e aí tem essas variáveis. Parece que depende do tipo da SAF, se é o paciente que é arterial, se é o paciente que é SAF venoso, então tem umas particularidades, sim, mas a gente ainda não tem isso muito formal na literatura, dizendo, nesse contexto você usa esse, usa Pixaban, ou você usa Rivaroxaban. Então, o que eu faço na minha prática é deixar esses pacientes com varfarina, até que eu tenha Uhum, segurança de que algum outro tipo de anticoagulante vai ser benéfico também. E aí, por isso que eu falei que a prática e o conhecimento da droga acaba sendo também um fator definidor aí. Mas aí, voltando, a heparina de baixo peso, apesar de ser uma injeção, ela tem comprovada, atividade anti-inflamatória. Então, em alguns pacientes com câncer, ela ainda é, por muitas diretrizes, o anticoagulante de escolha, por parecer atuar nessa questão da inflamação e dessa atividade neoplásica de liberação de fator de coagulação. Parece que ela tem um efeito antineoplásico junto. Então, é uma droga que ainda tem o seu papel, principalmente nesse contexto do processo inflamatório do câncer. E os anticoagulantes orais diretos, eles trouxeram um sossego para o paciente e para o médico, né? Porque antes a gente dava varfarina e se era um paciente que a gente não tinha muita certeza da adesão, se ia entender que tem essa questão alimentar, você perdia a noite de sono, né? Você ficava preocupado até ver o próximo INR para ver se estava acertando. Com esses anticoagulantes orais diretos, essa preocupação meio que sumiu. Claro que a gente tem os pacientes que não aderem, que esquecem da dose, que não tomam direito, e isso é um risco, sim, mas são drogas muito mais seguras, do jeito que a Adri falou, né? Desse perfil de segurança muito uhum. maior, que já se mostraram benéficas em comparação com heparina de baixo peso e varfarina em vários contextos, principalmente cirurgia ortopédica, fibrilação atrial e pacientes que tenham. Agora me fugiu a outra questão que eu ia falar. Não, e com risco de sangramento, às vezes menor, de sangramento grave, em comparação até à varfarina e à heparina de baixo peso. Então, por exemplo, para pacientes que tenham trombose associada a câncer, os anticoagulantes de orais diretos já são drogas aprovadas e em alguns guidelines de primeira escolha. é isso que eu Uhum. ia perguntar para você. Isso. Primeira escolha, mas já logo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com, sei lá, câncer de pulmão, deu entrada no pronto-socorro, tromboembolismo pulmonar. Você já, assim, quando o xarelto surgiu, né, e no começo aí do nosso uso dele, o que eu trabalhava com uma equipe de oncologia. E aí o que eu via acontecendo, bem no começo mesmo, Cris, ali do que a gente começou a usar mesmo, era assim, fez um TEP, é um TEP pequeno, toma um xarelto e vai para casa. Então, assim, né, dentro desse contexto aí, né, a gente já usa ele como, tudo bem, é a primeira escolha, mas é a primeira escolha de cara na fase aguda, ou a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? Não, ele é a primeira escolha, Adri, ele pode ser usado. A única situação em que eu preciso ponderar o uso dos anticoagulantes orais diretos é o paciente que tenha tumor gastrointestinal, Uhum. porque nos estudos se mostrou que a Pixaban acaba trazendo mais sangramento nesses pacientes do que a heparina de baixo peso. Então, é o único contexto que eu vou ter que ser um pouco mais, tem um pouco mais de consciência nessa indicação para ver risco de sangramento em detrimento à proteção. Mas o que é importante falar também é que o uso da varfarina no paciente oncológico é um desafio, porque é o paciente que não se alimenta direito, que tem vômito, que tem vários medicamentos, tem quimioterapia, tem remédio para enjoo, tem profilaxia antibacteriana. Então, Você está é falando, um. polifarmácia é um fato, né? Não, e aí faz químio a cada 21 dias, depois fica 21 dias Pronto. sem fazer, daí você ajustou o Isso. Marevan para químio, depois você tem que ajustar de novo. Então, não dá certo. É. Marivan. E Então, aí é a particularidade que vocês perguntaram, de cada uma Sim. dessas drogas em cada contexto. Então, você vê que, é, inclusive, um fator que eu observo e que isso tem que ser chamado a atenção dos pacientes,
é que eventualmente a gente vai ter doentes que vão ter complicações cirúrgicas, por exemplo. E o doente tomando o Marevan, você tem efetivamente uma forma, por exemplo, de reverter a anticoagulação. O que não é verdade para os novos anticoagulantes. Apesar da minha vida ser curta, e, né, você me corrige se eu estiver errado, se o doente estiver tomando um Xarelto, 24 horas depois ele pode ser operado sem nenhuma intercorrência, mas já tive doente com uma cirurgia aguda, grave, e que o doente teve que voltar para a sala que não parava de sangrar. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre o antídoto que hoje nós temos, mas não temos, né? Temos, É, porque, mas está em falta, porque a gente não tem nos hospitais o o- antídoto. Só é isso aí, Bê. rapidamente. As drogas anti-10, elas têm um antídoto único, que é o Dexanet alfa. Ele serve para todas elas, mas o problema é que ele é caro demais. E dificilmente o paciente que usa esse tipo de anticoagulante oral direto vai chegar numa urgência hemorrágica, porque são Claro. drogas com maior segurança. Então, Uhum. os hospitais não têm isso em estoque. A questão é essa, porque é Exatamente. algo que talvez vai vencer lá no almoxarifado, na farmácia, e não vai ser Uhum. usado. É, ele é Então, lindo na teoria, né? Mas na exato. prática a gente não Ele usa não é isso. disponível. Então Exato. a gente não consegue ficar fazendo plasma, fazendo outras medidas para esse controle de sangramento, porque Uhum. na verdade eu preciso tirar, evitar o efeito da droga. O fato de eu repor o fator que ela está inibindo não é garantia que isso vai ser eficaz. Então é isso. São drogas que têm antídoto, mas o antídoto raramente é necessário e é extremamente caro. Então é algo que ainda não é viável. E a do 2, Cris? O do 2 a gente não tem. É, então, tem mais essa, né? O da Bigatran a gente não tem antídoto. Uhum. Eu acho que acaba que realmente é isso, né? É mais seguro, é mais fácil, tem toda essa coisa da posologia, né? O Marevan você fica muda, daí então o paciente tá tomando, aí a gente fica naquelas doses loucas de Marevan, né? Ah, então você vai tomar Dia sim, dia segunda, quarta não. e sexta, 2 comprimidos e Isso. É. meio, terça, quarta e quinta, 1 comprimido e meio, o paciente já não sabe mais o que ele tem que tomar Aí a que gente dia. fazia tabela, lembra? A gente fazia Tabela tabela lá. do mês inteiro. Aqui é um, aqui é meio, aqui é um, Ou aqui é meio. pegava um calendário lá, mostrava para ele e tal. Aí, sei lá, passou no pronto-socorro com uma infecção urinária, tomou um antibiótico, aí pronto, já zoou, já chegou com 10 de NR, né? A gente tem uma paciente que vira e mexe interna com a gente na nossa equipe, que é isso, assim. O controle dela do Marevan, ela é uma paciente que tem dor crônica, e aí ela usa muitos medicamentos, ela usa bombas de infusão de medicamentos, e cada vez que sobe e desce a dose da bomba, ela sobe e desce o INR junto. Então, ela está, assim, periodicamente internada com INRs muito altos, risco de sangramento altíssimo, mas ao mesmo tempo a gente não tem risco nulo com os anticoagulantes diretos, né, Cris? Isso. Isso que E acho que aí é eu queria, importante pontuar, né? queria aproveitar isso. Você está falando que isso é muito importante que o doente tenha essa consciência e avise aos outros médicos, que não o seu médico, que ele está usando a droga. Vou dar um exemplo. Os inibidores de BTK, em combinação com os anticoagulantes, aumenta muito o risco de sangramento, porque os inibidores de BTK já fazem uma inibição da glicoproteína 6, aumenta o risco inibe a adesão plaquetária e aumenta o risco de sangramento. Aí, se você já está tomando um anticoagulante, isso aconteceu com um doente meu, esqueceu de me avisar que estava tomando o Eliquis, começou a tomar o pirtobrutinib e teve uma hematúria maciça. Eu perguntei, o senhor está tomando algum remédio? Ah, estou tomando Eliquis. Ah, para! Falei, fica tranquilo, em 24 horas vai clarear, em 48 horas você não vai ter mais sangramento. Foi o que aconteceu. Então, o entendimento do paciente de que toda a sua farmácia pode interferir com uma ou outra droga, né? Isso é muito Pode, isso aí. importante. E aí eu trago um exemplo também que para vocês entenderem, para todo mundo, né, entender como que a gente chega. E novamente é aquela questão de você ter o feeling ali na frente do Uhum. paciente. Teve uma senhora que me procurou que ela teve recorrência trombótica em vigência de Marevan. Então, aí optaram por trocar por um anticoagulante oral direto e ela faz o AVC dela em vigência do Rivaroxaban. Só que aí, a hora que você começa a ver o histórico, ela nunca teve uma anticoagulação adequada com Marevan, ela não tinha aderência. E aí, por que que ela trombosou com Rivaroxaban? Porque ela também não aderia com o Também não tomou. Rivaroxaban.
Então, nenhuma das drogas é ruim. O fato é que elas não foram Sim. usadas da maneira que eram adequadas. E, além disso, tem uma particularidade do Rivaroxaban, que quando eu uso em posologia de uma dose única diária, a meia-vida dele começa a diminuir. Se o paciente esquece do horário do dia seguinte que ele vai Aí, tomar e vai tomar só de noite, ele passou aquele período todo desprotegido. uhum. Então, às vezes, as posologias de 2 vezes ao Do dia Eliquis, são que é de dois. melhores do É. Eliquis, A porque Pixabana, você né? não deixa o paciente descoberto, é isso aí. Uhum. Coisa que Uhum. com o Marevan a gente também conseguia atingir, porque para você perder o efeito do Marevan, você leva uma semana quase, né? É. 5, 7 dias. Muito bom. Ô, Cris, e aí, só para a gente, né, assim, existe uma diferença de indicação dentro dos anticoagulantes orais diretos, entre eles, né? Então, assim, existe uma indicação clara para xarelto, existe uma indicação clara para dabigatana, ou existe uma indicação clara para os anti-10 e uma indicação clara para o anti-2 e o anti-12, que vai vir, não é 12, é 11? É o 11, Dri. É, É, o 12 na não faz verdade, as sentido. indicações são as mesmas. Os estudos eles olham as condições e fazem comparação com as drogas de uso habitual, então Marevan e heparina, né? O apixaban tem essa característica das 2 doses diárias, então ele parece ser um pouco mais seguro para idosos, mas aí tem também essa questão de esquecer, quando a gente toma 2 doses é mais fácil esquecer do que se toma uma Uhum. só, mas em geral são as mesmas indicações, tanto para o Eu não tenho inibidor de estudo 2 comparando, como para o inibidor de 10. não tem estudo comparação direta, né? O que que Dri, um é melhor que o outro. tem algumas coisas, mas ainda assim, em vias de regra, a indicação deles são as mesmas, assim. O que vai me definir é justamente essa questão de posologia e de facilidade do paciente adquirir e custo, enfim. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho a sensação de que tem especialidades que têm preferências, né? Então, eu vejo É, muito mas acho assim, que é muito o mais xarelto pela. vascular usa muito, né? É, porque Voroxabana, daí começou, ele aí que a começou. pixabana, o pessoal da cardio usa bastante, daí da Isso, bigatana, o é. pessoal da neuro usa bastante. Não sei se vocês têm essa A sensação também impressão que de que eu a gente tenho vai tendo é, habilidades de uso, né? é. Eu acho que a impressão que eu tenho é que foi, por exemplo, no caso dos vasculares, foram os primeiros fora dos hematologistas a começar a usar esses anticoagulantes. É a impressão que eu tenho. E aí depois os cardiologistas também. E aí, como o Cris falou, essa questão da dosagem a cada 12 horas, meia-vida, interação com outras drogas, eu acho que também. O cardiologista tem uma fineza maior na decisão pela incorporação de outras drogas. E eu acho que no nosso caso, eu acho que o grande ganho que nós tivemos foi da farmácia clínica. A farmácia clínica, para mim, fez toda a diferença, até no momento de decidir por qual droga ou combinação, ou mesmo uma outra coisa que eu sempre falo para os meus doentes, que é não pense que medicamentos naturais, Ah, chás e sim. etc., eles não têm efeitos colaterais. Outro dia eu comentei, vocês sabiam que, por exemplo, ginkgo biloba aumenta o tempo de sangramento? As pessoas não sabem disso. Eu estava Não, mas conversando é com a só Cris um outro dia, chazinho, é só uma não, plantinha. ó, uma coisa que até existe cápsula, que é cúrcuma. Então, existe um Isso. medicamento para dor que chama Motori, que é Uhum, cúrcuma em cápsula. E a Cris, aí a gente estava conversando disso, a Cris falou, pergunta se não toma, se não usa. Eu falei, exato. nossa, cara, não tinha nem... E aí ele funciona que nem os anti-inflamatórios, né, Cris? É A anti-inflamatório, né? cúrcuma, ela tem uma atividade anticoagulante potente, a dose dependente. Então, esse caso também chegou através do Fleury, era uma médica que teve o diagnóstico de um tumor de mama, e aí ela, por si só, começou a usar a cúrcuma por conta dessa atividade anti-inflamatória, só que ela usava 3 vezes a dose preconizada. E aí ela foi para a cirurgia da mastectomia, fez um hematoma horroroso, horroroso, gente. Precisou de reabordagem acho que 2 vezes por conta desse hematoma. Ela tinha agregação plaquetária, com Alterado. hipoagregação com vários agonistas. Ela tinha um PFA 100 que dava hipoagregante. E aí a gente
revendo o caso, sugeriu que pudesse ser o efeito da cúrcuma. Ela falou que usava uma dose bem alta, ela parou a cúrcuma e repetiu os exames e tudo veio normal. Então a gente precisa Então, acreditar realmente Exato. que Chá, essas plantas, raiz, esses chás, eles têm. plantas. Não eles têm efeito existe, de fato, Não, né? e a prova né? disso é a varfarina, né, gente? Ele veio da Claro. planta. Então, Gente, a assim, aspirina vem da folha do salgueiro. é isso aí. Os medicamentos, eles vêm da Exato. natureza. Então, Alcaloides da vinca pronto. É, Da são da plantinha lá que a plantas. planta. gente punha para enfeitar a casa, né? É. Taxane, o Taxane, quando chegou, era da Taxus brevifolia, era uma palmeira que tinha só na Califórnia. Claro, elas começaram como naturais e depois foram sintetizadas em Não, e laboratório. mais, o que a gente tem que entender é que não é porque é natural que a dose é menor, então o efeito é menor. Às vezes é até Não o é contrário, esse. né? Como você toma sem Exatamente. uma posologia que foi estudada e entendida, que é aquela posologia que é para ser feita, você Uhum. toma e aí é isso, interação medicamentosa, né? É potencialização de efeitos de drogas que você já toma. Então, Isso. essas coisas naturais, a gente também tem que entender É, que elas não funcionam porque elas não têm efeito nenhum, né? Elas têm um efeito e esse efeito tem efeitos sim, colaterais, né? sim. Eu não sou contra, eu queria Também deixar não. claro aqui na nossa conversa que não há nenhuma contraindicação, mas eu fico um pouco preocupada quando eu vejo a divulgação de determinadas substâncias isentas de efeitos colaterais. Isso não é verdade, isso pode trazer um prejuízo, principalmente quem está tomando outras medicações, né? Então, houve uma época que era a cartilagem de tubarão, depois passou o cogumelo do Cogumelo, sol, depois o isso. noni. Cada momento vinha uma coisa. A cúrcuma, que é uma substância que vem, dentro dela tem um A raiz, né? açafrão, né? E que a gente sabe que os indianos usam muitos, etc. É justamente isso que você colocou. Não é que ela seja contraindicada, o problema é a dosagem. Se você não tem certeza de qual é a melhor dosagem anti-inflamatória e acha que pelo simples fato de ser natural ela não vai ter problema, né, não é verdade, ela vai ter e eventualmente vai interagir com outras drogas e trazer um prejuízo enorme. Por isso a importância de falar honestamente para o médico tudo que você está tomando. Se é chá de quebra-pedra, se é corpo, se é ora pronobe, se é noni, o que for. O que pode ser. Até chá verde, a gente sabe, que interfere com o bortezomib, por exemplo, no tratamento do mieloma. Então é importante o paciente Eu, entender isso, né? né, É, eu tive uma e paciente que a gente isso. estava falando do Marevan, desculpa, Cris, bem rapidinho, a gente estava falando do Marevan, me lembrei agora. Ela tomava Marevan, e aí não conseguia, não chegava na dose, aí aumentava a dose, e o NR dela nunca, e o NR dela nunca. E um dia eu falei para ela, escuta, tem alguma coisa aqui, né? Não, não é possível, eu não vou mais, não tem como ir mais, dose nenhuma e tal. O que mais você tá tomando? Não, não tomo nada, não tomo nada. Daí um dia a filha veio junto na consulta e falou: não, doutora, ela toma isso aqui, ó. Ela passou no médico ortomolecular. Todas as cápsulas que ela tomava de suplementos, que eram mais de 20 por dia, que essa pessoa tinha passado, tinha vitamina K. Então, Todas. Todas. Mas assim, em grande quantidade. Eu falei para ela: a gente não vai anticoagular a senhora nunca. é claro. Agora é assim, vamos parar o Marevan, parar a vitamina K e começar tudo de novo, porque é o Isso, único jeito zerar. de zerar. É, e que, Você e ia que falar dose de alguma coisa. vitamina K que é tóxica, né? Enfim, não tem Isso. como a gente saber isso, né? É, A gente tem, por exemplo, alguns alimentos que são descritos como sendo interferentes da função plaquetária, por exemplo. Então, aí gera às vezes um pânico nas pessoas, de, eu não posso chupar limão, não posso tomar limonada porque atrapalha a agregação. E na verdade é muito dose dependente, é isso que a gente está conversando isso. aqui. Se Uhum. eu resolvo chupar o pé de limão que está lá na minha casa, vai interferir sim na coagulação, É. mas tudo que é feito com parcimônia, né? É como café. Se eu tomo, sei lá, 3 xícaras de café no dia, tá tudo ok, a atenção melhora, faz bem para a saúde. Se eu começo a tomar café que nem Isso. litro, isso vai ser prejudicial. Então, Uhum. tudo que é com parcimônia, ok. O que eu não posso é fazer um uso abusivo dessas substâncias achando que não vai ter nenhum efeito adverso. Muito bom. Ótimo. Acho que é isso, né? Foi ótimo. Algum Cris, muito recado, Cris? obrigada. Isso, comenta aí. Alguma coisa que você queira finalizar? Eu
tem a experiência de um paciente que ele teve uma trombose cerebral e aí recomendaram que ele fizesse uso do anticoagulante oral direto e, na verdade, ele tinha uma síndrome de fosfolípide. E daí ele veio comigo para uma segunda opinião e ele tinha muito medo da varfarina, por conta de todo esse histórico que ele já tinha ouvido falar, que sangrava, que era difícil, que tinha que fazer exame toda semana. E aí foram algumas conversas desmistificando isso. E aí as alternativas que existem, então dá para você ter o aparelhinho na sua casa, você Eu ia faz perguntar igual isso de para você. diabetes, você, à medida que você acerta a dose, dificilmente você vai ter essas oscilações se você seguir a questão da dieta, do medicamento. Então vamos com calma. No começo a gente olha toda semana, depois vai espaçando. Aí ele entendeu que ele podia viajar e ele não precisava ter que estar aqui para fazer, enfim. E deu super certo. Então, às vezes a gente tem uns medos, assim, que por conta da história do vizinho, do amigo, do fulano, e na verdade não é o que acontece na realidade. As pessoas que têm resistência à varfarina, porque tem a mutação lá do citocromo, são poucas, são raras, a gente consegue evidenciar isso, na clínica e a gente consegue, sei lá, fazer a pesquisa genética e chegar à conclusão de qual é o melhor anticoagulante para ela. Mas a varfarina ainda é um remédio que dá certo, é isso que eu queria dizer. E para algumas situações Isso, ela muito é bom. um medicamento adequado. Então, sem preconceitos, sem rotulações, Bus. Isso. isso. Que Procure um especialista. procure especialista, isso mesmo. Isso aí. Exatamente. E para os hematologistas que estão ouvindo esse podcast, não tenha vergonha de encaminhar o seu paciente para o especialista em coagulação, que nem a Cris. Exatamente. Porque não é, né, e para os pacientes que Não estão é ouvindo, se o fácil. seu hematologista encaminhar você para um outro colega, dizendo, olha, eu não sei manejar isso, isso É, é o dia a dia, a gente não sabe manejar todas as coisas. E se ele exatamente. referiu você para um colega que ele acha que tem mais experiência, agradeça, porque Claro. realmente é uma situação É a peculiar forma e de que melhor merece ali. tratar é com quem tem experiência, sabe, conhecimento e vai trazer no final o melhor resultado com a menor toxicidade, que é isso que a gente quer no final. Isso aí. Cris, muito obrigada mais uma vez. Você está aqui com a gente, é um prazer te receber. Eu que Eu adoro o agradeço. jeito que você expõe as coisas, é uma facilidade de falar de coagulação, que para mim é assim. A Cris é a minha guru da coagulação. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, é para ela que eu ligo e converso, peço ajuda. Então, muito obrigada mais uma vez. Você está aqui. Eu Obrigada. tô aqui com muito prazer e também sempre no Fleury. E todo mundo que precisar entrar em contato, discutir, eu estou Ótimo. sempre à disposição, Mesmo gente. que Depois o exame não você seja do Fleury, né, Mesmo que o Cris? exame não seja do Fleury. deixa depois aqui, a gente vai colocar aqui embaixo nos contatos a forma de entrar em contato com você, tá bom, Cris? Obrigada. Combinado. Até a Obrigada, gente. próxima. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Até a próxima.